O respeito é uma moeda rara, e quanto mais você o exige em voz alta, menos você parece merecê-lo. Maquiavel sabia disso. Ele entendia que o poder verdadeiro não precisa ser declarado, ele é sentido. Ele entra na sala com você, molda o silêncio ao seu redor e obriga os outros a recalcularem sua postura. Se você quer ser respeitado, não fale. Faça sua presença falar por você. E, para isso, existem códigos invisíveis, comportamentos calculados e símbolos silenciosos que Maquiavel teria elogiado como armas de domínio. Comecemos pela postura. O corpo humano comunica tudo o que as palavras tentam esconder. Quem anda com os ombros caídos, passos apressados e olhar errante, comunica submissão antes mesmo de abrir a boca. Maquiavel aconselharia que você treinasse sua postura como um príncipe que treina sua espada, com precisão, intenção e controle. Um homem que caminha com a cabeça erguida, sem pressa, com passos firmes, projeta domínio. Ele diz, sem uma palavra, que sabe quem é, que tem objetivos claros e que não precisa da aprovação de ninguém para existir. E isso impõe respeito. Pessoas assim fazem com que os outros sintam que estão diante de alguém que carrega poder. E poder, como bem dizia Maquiavel, não se suplica, se impõe. Mas não é só o corpo que fala. O olhar é uma lâmina afiada. Quem desvia os olhos rapidamente transmite insegurança. Quem encara demais parece ameaçador ou desesperado por controle. O equilíbrio está em olhar com firmeza, por tempo suficiente para marcar presença, mas com neutralidade. Um olhar calmo, sem pressa, que observa mais do que reage. Esse tipo de olhar desestabiliza os fracos e coloca os fortes em alerta. Ele comunica que você está vendo mais do que dizem, que está analisando, medindo, avaliando. Um verdadeiro discípulo de Maquiavel aprende a usar os olhos como instrumento de poder, para intimidar sem ser agressivo, para impor sem levantar a voz. A aparência também é uma arma silenciosa. Maquiavel nunca escreveu sobre moda, mas teria entendido perfeitamente o valor simbólico das roupas. O que você veste grita antes de você sequer abrir a boca. Alguém que se veste com desleixo diz ao mundo que não se respeita, e quem não se respeita não pode exigir respeito. Roupas alinhadas, limpas, bem escolhidas, mesmo que simples, comunicam organização, autocontrole e autoridade. Maquiavel teria dito: vista-se como se já tivesse conquistado o que deseja. Isso confunde seus inimigos e atrai a atenção dos poderosos. A estética é estratégia. Quem domina sua imagem externa cria uma aura que antecede suas palavras. Isso é poder. Silencioso. Depois temos o controle emocional. Aquele que se irrita facilmente, que reage com intensidade, que demonstra desespero ou pressa, se entrega. Um homem que sabe controlar suas reações se torna um enigma, e o enigma impõe respeito. Maquiavel recomendava que um governante nunca revelasse totalmente suas intenções, nem deixasse ver suas emoções, porque o mistério é uma forma de controle. Se os outros não sabem o que você está pensando, se não conseguem prever sua reação, eles são forçados a respeitá-lo. O silêncio emocional é uma muralha invisível. Ele obriga os outros a se regularem, a se ajustarem à sua presença. Então chegamos à arte da escuta. Quem fala demais perde autoridade. Quem escuta mais do que fala acumula informação, controla o ritmo da conversa e se torna uma presença inquietante. Maquiavel diria que, em um jogo de poder, a palavra é uma moeda perigosa. Quanto mais você a gasta, mais vulnerável se torna. Mas o silêncio estratégico, aquele que escuta com atenção, que observa com frieza, que não se apressa em responder, cria tensão. E a tensão é uma forma de poder. O silêncio bem aplicado pode desestabilizar o mais eloquente dos adversários. Ele mostra que você não está ansioso,
que não está tentando provar nada, e quem não precisa provar nada, conquista respeito. O domínio do espaço também é essencial. Maquiavel observava que o príncipe sábio não deixa suas defesas nas mãos do acaso. E no mundo moderno, isso se traduz no controle do ambiente, onde você se posiciona numa sala. Você ocupa os lugares centrais ou se esconde nos cantos? Você se levanta com firmeza ou hesita? A forma como você interage com o espaço ao seu redor comunica sua percepção de valor. Se você se move com confiança, se você ocupa o ambiente como alguém que pertence ali, os outros reagem a isso instintivamente. A mente humana associa presença física com importância. E se você treinar esse domínio, se tornar um mestre do espaço, imporá respeito sem precisar abrir a boca. Outro elemento central é o timing. Maquiavel compreendia que o poder está profundamente ligado à noção de tempo, saber quando agir, quando esperar, quando intervir, é mais importante do que a ação em si. E no jogo silencioso do respeito, o timing é tudo. Não interrompa, não se apresse em preencher o silêncio. Deixe que os outros se entreguem ao desconforto do vazio. Isso comunica domínio. Quem controla o tempo, controla a narrativa. E quem controla a narrativa, molda a realidade. A linguagem corporal também inclui os gestos. Mãos inquietas, pernas balançando, dedos tamborilando. Tudo isso comunica instabilidade. Um homem que domina seus gestos transmite segurança. Mãos firmes, movimentos lentos e precisos. Não é sobre parecer uma estátua, mas sobre se mover como alguém que tem plena consciência de si. Maquiavel teria dito: cada gesto deve ter um propósito. Porque no teatro do poder, cada detalhe comunica, e quem se move com intenção, com presença, se impõe. Tudo isso constrói o que chamamos de aura. A aura não é algo místico, mas sim a soma de todos os sinais silenciosos que seu corpo, olhar, presença e energia emitem. Pessoas com aura forte entram em um lugar e imediatamente alteram o ambiente. Os outros olham, se endireitam, se ajustam. Isso não é acidente. É resultado de estratégia e autodomínio. Maquiavel não acreditava em sorte. Ele acreditava na virtude, a capacidade de moldar o mundo através da força interior. E a aura é a expressão silenciosa dessa virtude. Essa aura também é alimentada pela escassez. O que é raro é valioso. O que é fácil de alcançar perde o brilho. Pessoas que estão sempre disponíveis, que buscam aprovação, que se explicam demais, diluem seu valor. O respeito nasce da percepção de que você não está tentando ser aceito. Pelo contrário, que é o mundo que precisa se ajustar a você. Reduza a frequência de suas falas. Limite o acesso à sua presença. Selecione com cuidado onde gasta sua energia. Isso cria uma atmosfera de valor. Maquiavel diria que o poder está onde os outros acreditam que ele está. E se você faz os outros acreditarem que sua presença é rara, eles passarão a tratá-lo como alguém indispensável. Há ainda outro elemento mais sutil, a ausência controlada. Saber sair de cena no momento certo pode ser mais poderoso do que qualquer discurso. Em vez de confrontar, desaparecer. Em vez de responder, se calar. Em vez de se justificar, se retirar. Essa técnica, que Maquiavel jamais explicaria diretamente, mas certamente praticaria, permite que você aumente sua presença justamente pela ausência. Pessoas começam a te perceber mais quando você some. Elas tentam entender, se perguntam o motivo. E nessa dúvida nasce o respeito, porque você se torna imprevisível. E o imprevisível sempre é temido. A ausência estratégica é também um lembrete. Você não precisa estar presente o tempo todo para influenciar. Você só precisa deixar uma marca silenciosa, uma impressão psicológica,
uma dúvida não respondida, e isso é uma das armas mais elegantes do respeito silencioso. A base de todo respeito silencioso é o autoconhecimento. Maquiavel não usava esse termo com frequência, mas toda sua obra gira em torno da ideia de que quem não se conhece não governa. O homem que não domina suas fraquezas se torna um fantoche nas mãos dos outros. O mundo está cheio de pessoas que vivem reagindo a um olhar atravessado, a uma crítica, a um silêncio. Mas o verdadeiro respeitado não reage. Ele responde, ele escolhe, ele filtra. E essa calma diante da provocação é lida como força. É o contrário da fragilidade emocional que o mundo moderno normalizou. Maquiavel diria, faça de sua mente uma fortaleza. Deixe que os outros quebrem suas lanças tentando adivinhar o que se passa lá dentro. É essa impenetrabilidade que obriga os outros a respeitar. E aqui entra um princípio brutal. Não tente agradar. Quem vive para agradar, vive para ser descartado. O desejo de aceitação é uma prisão invisível. Maquiavel alertava que os homens preferem ser temidos a serem amados, se tiverem que escolher. E não porque o medo seja uma forma cruel de domínio, mas porque ele é mais confiável. O amor é volúvel. O medo, quando bem administrado, é estável. Isso não significa que você deva ser cruel, mas sim que deve abandonar a necessidade de ser querido por todos. O respeito verdadeiro só nasce quando os outros sentem que você não precisa da aprovação deles, que você segue seu caminho com ou sem a aceitação alheia. Isso desarma os manipuladores e obriga os demais a repensar sua postura diante de você. O silêncio também tem um efeito psicológico devastador quando bem usado. Nas negociações, em confrontos ou em simples diálogos cotidianos, aprender a não responder imediatamente é uma arte. Quem responde rápido demais mostra ansiedade. Quem se cala por tempo suficiente obriga o outro a preencher o vazio. E ao fazer isso, ele revela mais do que gostaria. Maquiavel sabia que o silêncio provoca insegurança, porque deixa espaço para projeções. Quando você se cala, o outro começa a projetar seus próprios medos, intenções e suposições em você. Isso te dá poder, porque agora você está no controle da narrativa, mesmo sem dizer uma palavra. O silêncio é o espelho onde o outro se revela, e se há algo que sustenta o respeito ao longo do tempo, é a coerência. Pessoas volúveis, que mudam de posição com o vento, que se contradizem, que dizem uma coisa e fazem outra, perdem rapidamente qualquer autoridade. O respeitado é aquele cuja presença é previsível em seus princípios, mas imprevisível em sua estratégia. Ele não traz seus valores, mas muda de tática sem perder sua essência. Isso transmite uma imagem de solidez. Maquiavel ensinava que um príncipe deve ser como o leão e a raposa, forte e astuto, violento quando necessário, mas sempre estrategista. Essa combinação só é possível com uma identidade interna sólida. Sem ela, você se torna incoerente. E sem coerência, ninguém te respeita por muito tempo. Outro ponto central é o domínio da expressão facial. O rosto humano é uma janela aberta. Ele denuncia medo, dúvida, ansiedade. E quem é treinado para observar percebe tudo isso em milésimos de segundo. Um rosto que não entrega emoções é perturbador. Ele impede o outro de decifrar o que está acontecendo. Maquiavel não falaria sobre microexpressões, mas entenderia perfeitamente o valor de uma fisionomia neutra. E imagine um governante que, diante de uma crise, mantém o rosto impassível. Ele comunica que está no controle, mesmo que por dentro esteja em chamas. Essa frieza exterior é uma forma de comando. Ela diz, nada me abala. E essa impressão se propaga como um vírus. Se você não demonstra desespero, os outros acreditam que não há motivo para desespero. E então passam a te seguir, a te consultar, a te respeitar. A lentidão controlada.
também impõe respeito. Num mundo acelerado, reativo e impulsivo, aquele que age com calma se destaca. Não porque seja lento, mas porque sabe que cada gesto carrega peso. A pressa é sinal de subserviência. O respeito nasce da calma que comunica. Eu tenho tempo porque eu tenho poder. Pessoas que dominam o ritmo da própria fala, que caminham sem ansiedade, que não se apressam para agradar, criam uma espécie de gravidade ao redor de si. Os outros sentem isso e, instintivamente, os respeitam. Maquiavel teria admirado essa arte do tempo, porque quem domina o tempo, domina os outros. Agora, observe os gestos de comando. Não estamos falando aqui de agressividade, mas de pequenos sinais que dizem eu assumo o controle. Um simples toque no ombro, um olhar que corta, uma pausa calculada antes de responder. Tudo isso são formas silenciosas de marcar território. Maquiavel defendia que o governante deveria saber parecer virtuoso, mesmo quando não fosse. E esses gestos simbólicos são parte desse teatro. Você pode não ter o poder absoluto, mas se souber parecer que tem, os outros agirão como se você tivesse. E no final, isso é tudo o que importa. Outro ponto crucial: não se justifique. Quanto mais você se explica, mais fraco parece. Em muitas situações, o simples fato de você se sentir na obrigação de explicar mostra que está abaixo do outro. Um homem respeitado sabe que a sua atitude por si só já é uma declaração. Ele age e o mundo que entenda. Maquiavel sabia que a força da ação está na sua firmeza. Se você age com convicção, não precisa se explicar. Os outros vão se ajustar ou se afastar, e os dois resultados são positivos. Além disso, nunca exponha demais sua vida. A exposição excessiva te fragiliza. As pessoas perdem o respeito por aquilo que entendem demais. O mistério protege. A dúvida te blinda. A privacidade é uma muralha de poder. Quanto menos os outros souberem sobre seus planos, sua rotina, suas emoções, mais difícil será manipulá-lo. Maquiavel adoraria a ideia de que o segredo é uma ferramenta de poder, porque o segredo deixa margem para o mito, e o mito, mesmo quando exagerado, impõe respeito. O mundo moderno nos viciou em expor tudo, mas os verdadeiros respeitados são aqueles que mantêm um campo de silêncio ao redor de si. Eles não gritam suas vitórias, não divulgam seus fracassos. Eles apenas seguem e deixam que os resultados falem por eles. A seleção do círculo também é decisiva. Com quem você se associa comunica quem você é. Maquiavel diria: evite os tolos, pois eles irão te arrastar à ruína. Quando você anda com pessoas despreparadas, inconsistentes, emocionalmente frágeis, você se contamina. E pior, o mundo passa a te ver com os mesmos olhos com que vê eles. Por outro lado, quando você seleciona com cuidado, quando mantém certa distância estratégica, você valoriza sua própria imagem. A solidão estratégica impõe mais respeito do que o convívio indiscriminado, porque ela comunica seletividade. E quem é seletivo é visto como alguém valioso. Também é essencial entender que o respeito silencioso nasce da escassez de emoções visíveis. Demonstre compaixão, mas não se derreta. Demonstre indignação, mas não se descontrole. Demonstre alegria, mas sem exagero. Pessoas que vivem nas extremidades emocionais são vistas como instáveis. O respeito exige um certo estoicismo, um centro de gravidade emocional firme. Maquiavel não confiava em governantes emotivos, e com razão. Quem governa o próprio espírito, governa os outros. E, por fim, nunca aceite desrespeito em silêncio. Mas também não reaja com fúria. Há uma forma de se impor que é mais devastadora do que qualquer grito: a retirada definitiva. Quando alguém cruza o limite, não discuta. Apenas corte, sem explicação, sem volta. A ausência absoluta é a punição mais silenciosa e respeitosa que existe,
Porque ela diz: você não é digno da minha presença. Maquiavel enxergaria nisso uma forma refinada de controle. O desprezo elegante é a espada de quem domina o jogo do respeito sem jamais precisar erguer a voz. Poucos compreendem a profundidade da influência que exercem, mesmo quando estão em silêncio. Mas Maquiavel já sabia: o verdadeiro poder está no invisível, nas intenções não ditas, nos movimentos não anunciados, no silêncio que inquieta mais do que 1000 discursos. O respeito que não depende de palavras é aquele que nasce do domínio completo de si e do jogo psicológico que isso impõe ao outro. E é exatamente nesse ponto que as estratégias silenciosas se tornam mais sofisticadas. Uma delas é o uso consciente da imprevisibilidade. A previsibilidade gera conforto, e conforto gera descuido. Quando você é totalmente previsível, as pessoas deixam de te respeitar, porque sabem o que esperar. Você se torna controlável, manipulável, transparente demais. Maquiavel, que vivia cercado de conspirações e mudanças de lealdade, via na imprevisibilidade uma forma de sobrevivência. Quando suas ações não seguem um padrão fácil de mapear, os outros pensam 2 vezes antes de te desafiar. Você se torna perigoso. E o respeito, muitas vezes, nasce exatamente disso, da percepção de que qualquer movimento seu pode ser inesperado. A dúvida te protege mais do que a explicação. Isso vale especialmente para sua presença social. Você não deve estar sempre disponível, responder tudo, comparecer a tudo, comentar tudo. Tudo isso te torna comum, e o comum não é respeitado, é tolerado. Um homem que deseja ser respeitado sabe desaparecer, não por fraqueza, mas por cálculo. Maquiavel diria: o príncipe deve ser visto o suficiente para ser lembrado, mas não tanto a ponto de se tornar banal. A ausência estratégica é uma arma poderosa. Você reaparece quando deseja, com controle, e quando reaparece, impacta. Porque você não esteve disponível o tempo todo. Porque você escolheu aparecer. E a escolha é o que distingue o respeitado do ignorado. O ambiente em que você vive também deve comunicar domínio. Um espaço desorganizado, caótico, descuidado, transmite desleixo. Mesmo que ninguém diga nada, o ambiente grita. Ele diz: este homem não controla nem o próprio espaço, como poderá controlar qualquer outra coisa? Já um ambiente limpo, controlado, com objetos intencionais, comunica foco, poder, disciplina. Maquiavel acreditava que o príncipe deveria inspirar confiança até nos mínimos detalhes, e o seu ambiente é um reflexo direto da sua mente. Organize seu território, faça dele uma extensão da sua presença. Isso fará com que qualquer um que entre ali entenda, sem palavras, que está em domínio alheio. Outra forma de respeito silencioso é a firmeza nos limites. Não é necessário gritar, bater na mesa ou fazer escândalo para deixar claro o que é aceitável. Basta uma retirada estratégica, uma mudança sutil de comportamento, um olhar mais frio. Quando você domina o poder do afastamento sem aviso, o outro entende que houve uma violação, e isso gera impacto. É como um sistema de consequências invisível. Quem te respeita se ajusta. Quem não te respeita se perde no seu silêncio. Maquiavel não falaria de limites emocionais, mas falaria de autoridade moral. E essa autoridade nasce da sua capacidade de aplicar consequências sem precisar de justificativas. O mundo moderno banalizou os discursos e esqueceu a linguagem dos gestos. Mas é ela que impõe reverência. Existe também o poder do não envolvimento. Quando você se envolve demais com intrigas, dramas alheios, brigas, debates inúteis, mesmo que tente ajudar, você perde parte da sua imagem de força. O respeitado escolhe cuidadosamente suas batalhas.
Ele não se deixa puxar para conflitos menores, para ruídos emocionais, para as tempestades que os fracos criam ao seu redor. Maquiavel diria que o governante sábio sabe ignorar aquilo que não ameaça diretamente seu poder. E o mesmo vale aqui. Você impõe respeito quando demonstra que não está à disposição para ser arrastado por bobagens, que seu tempo é escasso, seu foco é valioso e sua atenção não está à venda. O domínio da pausa também é uma arte negligenciada. Um silêncio antes de responder, um olhar antes de se mover, uma respiração antes de reagir. Tudo isso comunica presença. Pessoas que não sabem usar a pausa são regidas pela pressa, e a pressa denuncia submissão. Quando você aprende a segurar o tempo, você se torna mais imponente. O silêncio, antes da fala, prepara o terreno para o impacto. A pausa antes da ação carrega o gesto com mais peso. É como se cada segundo de quietude dissesse: eu estou no controle. E Maquiavel sabia que a percepção de controle é mais importante do que o controle em si. Porque é ela que impõe respeito. A forma como você reage à provocação é outro grande divisor. A maioria responde no mesmo nível. Agressividade com agressividade, sarcasmo com sarcasmo, grito com grito. Mas o respeitado não entra nesse jogo. Ele apenas olha, ou sorri, ou se retira. Porque ele entende que descer ao nível do outro é dar ao inimigo aquilo que ele deseja, atenção. E isso é fraqueza. Maquiavel dizia que um ataque sem consequência fortalece o inimigo, mas um ataque ignorado o destrói, porque mostra que ele não causou nem arranhão. E isso frustra. Provocar um homem respeitado e ser ignorado é uma derrota devastadora. É o tipo de resposta que não precisa ser dita para ser sentida. A prática constante da contenção também constrói uma reputação sólida. Não precisa contar seus planos. Não precisa mostrar o que está sentindo. Não precisa expor sua rotina. Quanto mais você contém, mais os outros projetam. E quanto mais projetam, mais poder você acumula. Isso acontece porque o ser humano odeia o vazio. Ele tenta preenchê-lo com suposições. E essas suposições, quando bem manipuladas, criam mitos. E os mitos impõem mais respeito do que os fatos. Maquiavel saberia usar isso como ninguém. Ele entenderia que, ao se calar, você obriga o mundo a inventar versões de você e todas elas, de alguma forma, te favorecem. A reputação construída em silêncio é mais sólida do que a construída com palavras, porque ela se baseia em comportamento, em consistência, em presença. Palavras podem ser esquecidas, questionadas ou reinterpretadas, mas a forma como você entra em uma sala, como você reage a um olhar, como você lida com o tempo, com o espaço e com os outros, isso fica. Isso molda a percepção alheia. E Maquiavel sempre ensinou: a aparência é tão importante quanto a essência. Num mundo onde quase todos falam demais, o que age com firmeza silenciosa se destaca como um rei entre menestréis. E por fim, existe o elemento mais sutil de todos, a capacidade de ser lembrado mesmo quando não está presente. Isso é o ápice do respeito silencioso, quando sua presença psicológica continua agindo nos outros, mesmo depois que você saiu. Quando seus gestos, suas pausas, sua frieza estratégica continuam ecoando na mente daqueles que cruzaram seu caminho. Isso é legado, isso é domínio, isso é influência invisível. Maquiavel acreditava que a glória de um governante não era apenas o que ele fazia em vida, mas o que ele deixava na memória coletiva. E o mesmo vale para você. Sua força deve se perpetuar no silêncio que você deixou para trás. Você quer respeito? Não o peça. Construa-o. Molde sua presença como uma obra de arte. Treine seu corpo, sua expressão, sua energia, seus gestos. Controle seu tempo, sua exposição, sua resposta. Escolha onde entra, com quem anda, o que tolera.
Domine seus impulsos, seus ruídos, seus medos, e aprenda a calar, porque o silêncio, quando vem de alguém que carrega poder interior, se torna ensurdecedor. Essa é a essência do respeito que não precisa de palavras. É o domínio que se impõe sem esforço aparente. É a arte de fazer os outros se curvarem sem jamais ordenar que se curvem. É o poder silencioso, invisível, imbatível. E Maquiavel, se estivesse ao seu lado, apenas sorriria diante disso, porque ele saberia, ali está um homem que entendeu o jogo e que o joga com maestria sem dizer uma única palavra.